E hoje eu estou com a missão de conduzir os irmãos num estudo sobre a característica dos homens. E para isso eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Reis, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 até o verso 4. Todos conseguem me ouvir? Tá de boa? Bom. Esse é um tema muito importante para nós. Todos já abriram? Quem não abriu, fala misericórdia. Diz assim o texto sagrado. 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça tudo o que o Senhor, o seu Deus, manda. Obedeça às suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido onde quer que for e em tudo o que fizer. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa expressão usada por Davi quando ele diz: seja homem. O que essa expressão traz à sua mente? Se fosse você nesse momento diante do rei Davi, ouvindo, e aqui nós temos um contexto interessante. Nós temos o contexto em que Davi está para morrer e Salomão vai assumir o seu lugar no trono. Na continuidade do texto, Davi vai dizer que Deus havia prometido a ele que se a sua descendência fosse fiel, eles continuariam a reinar. Então a dinastia de Davi permaneceria. Então Davi está orientando aqui Salomão para que ele permaneça fiel, para que a promessa de Deus continue com essa dinastia, com essa família. E quando ele ordena a Salomão, ele está ordenando algo tendo em vistas o quê? Acate o meu conselho, porque você vai assumir esse reino. E essa característica, seja homem, é por Davi relembrada ao seu filho. E o que isso traz à nossa mente? O que é ser homem? Se fôssemos nós ali diante do rei Davi, prestes a assumir um reino, ao ouvir seja homem, quais características Davi estaria relembrando que você tivesse? Ordenando que você relembrasse novamente. Quais são essas características? Essas características nós veremos daqui a pouco, quando nós trabalharmos um pouco a respeito do caráter bíblico. Queria adiantar para os irmãos que boa parte do que nós falaremos está nesse livro. Quem já leu, bom. Quem não leu, vale a pena. Livrinho pequeno, rapidinho dá para ler. E nos instrui sobre muitas coisas. Meus irmãos, é certo de que nos nossos dias nós temos várias pseudo-verdades a respeito do que é ser homem. Muitas vezes nós vemos vídeos de autoajuda no YouTube, nas redes sociais, ou por causa do advento do feminismo, homens em desconstrução surgindo, pensamentos novos e modernos que têm permeado a mente dos homens e dito que o homem ele tem que ser macho e autoconfiante, que o homem ele não pode dizer para sua mulher quanto que ele ganha, porque a mulher jamais pode saber isso, que o homem ele deve ser independente, mas ele também deve ser sensível, que um homem de verdade é um homem desconstruído e romântico. Nós temos várias vertentes que apontam cada uma as suas características. Mas para nós que somos crentes, o que é ser homem? São perguntas que nós devemos nos fazer. E isso importa por quê? Imagina só, nós temos vivido um tempo em que a masculinidade tem sido extremamente atacada. Não é verdade? O feminismo é uma das grandes forças contra a masculinidade. E quando nós não temos isso bem fundamentado em nosso caráter, nós corremos o risco de, perdendo essas nossas características, as características bíblicas do que é ser um homem, de fracassar em vários aspectos da nossa vida. Aqui, no nosso texto, Davi está ordenando que Salomão seja homem porque ele vai assumir um reino. E só um homem pode governar fielmente. Só um homem verdadeiro, um homem que obedece à lei de Deus, é capaz de ser bem-sucedido ao executar essa tarefa. Para nós, igualmente.
Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um casal de noivos a respeito do papel do homem. E diante da exigência de um casamento, só um homem pode governar direito uma casa. Só um homem de verdade. Quando nós entramos no casamento, nós temos muitas demandas. São elas financeiras, são elas espirituais. Quando tem filhos, educação dos filhos. No caso da esposa, no cuidado e no zelo com a esposa. Só que para empenhar fielmente essas atividades que são exigidas de nós, precisamos ser homens. A igreja precisa de homens para governá-la. Às vezes nós nos levantamos e dizemos assim: eu sou contra o pastorado feminino. Mas o pastorado feminino, ele surgiu por quê? Porque homens começaram a fraquejar dentro das igrejas. Não é nenhuma mentira isso. As mulheres começaram a dominar as igrejas, por exemplo, nesse sentido, por causa da falta dos homens. Onde estavam os homens governando bem a igreja do Senhor? Então, ter uma boa compreensão disso vai nos conduzir naquilo que Deus nos ordenou que nós fizéssemos. Quando Deus ele cria o homem, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus comunicou os seus atributos comunicáveis ao homem. E Deus colocou o homem dentro do jardim para executar o quê? Para governar sobre as coisas, as criaturas que ele havia criado e fazer ali a manutenção do jardim. Depois que Adão começa a exercitar essa função, ele lhe dá uma mulher por auxiliadora. Mas o papel de governar, de zelar, de cuidar pelo jardim e pela criação visível de Deus, foi dado ao homem. Mas qual que é o nosso problema aqui? Que a partir do momento que entrou o pecado no mundo, essa imagem do homem começou a se deteriorar, a cair, a ruir, pouco a pouco a ruir. E essas definições que eu disse anteriormente, elas nascem aonde? Elas nascem no pecado. Quando você tem uma imagem errada do homem, não foi porque Deus comunicou essa imagem errada. Deus criou o homem perfeito. Entrou o pecado no mundo e nós, como bons presbiterianos, sabemos a depravação total. O pecado atinge o homem como um ser completo. Atinge todas as áreas do homem, conduz o homem a uma perda dos seus verdadeiros sentidos e do seu verdadeiro caráter. E hoje nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado e que relativiza a verdade, que abre mão dos absolutos. Hoje em dia, ninguém pode falar que uma verdade é verdade, porque não existe mais verdade. Ninguém mais tem absoluto. Se eu chegar e falar assim, olha, essa caixa aqui é preta, você não pode mais fazer essas afirmações, porque isso aqui é relativo à opinião de quem observa. Isso é uma mentira. Existem sim absolutos, existem sim verdades absolutas. E com relação ao caráter do homem, existem sim verdades absolutas na Escritura de como nós devemos viver e dos papéis que nós devemos desempenhar. Hoje em dia nós temos casamentos desestruturados, por quê? Porque tanto a imagem da mulher quanto a imagem do homem estão desconstruídas, estão erradas, não estão nos lugares que deveriam estar. Tudo isso é um desencaminhamento por conta do pecado e por conta da falta dos absolutos, de que nós perdemos os nossos caráteres como deveriam ser. E a perda desses absolutos afeta esse conceito da masculinidade pessoal. O homem não foi chamado por Deus para ser um cara que briga no bar, porque não faz parte do caráter de um cristão, esse tipo de coisa. Nós temos lá em Gálatas 5 o fruto do Espírito e o fruto da carne. No fruto da carne nós temos a violência. O homem não foi chamado para ser violento, mas o homem foi chamado para ser um protetor, por exemplo. Só que quando nós perdemos esse senso da justiça, nós não sabemos como atuar. J. Packer, ele disse que fica claro, essa questão, quando ele diz que a partir das Escrituras e da história, a manifestação desenvergonhada e incontrolada da depravação tem crescido continuamente, enquanto o reconhecimento da verdade tem diminuído. Então, ao passo que nós caminhamos, nós vamos perdendo essa característica. E o que é necessário para nós? Um retorno às Escrituras, um retorno à fidelidade da Escritura, para que isso volte a ser bem estabelecido em nós, para que esse caráter esteja impresso em nós. Nós temos vivido num declínio da sociedade, no declínio de uma maneira que a verdade
perde o seu absoluto, né? Perde. Isso por quê? Porque perdemos o nosso contato com Deus, perdemos o nosso contato com a sua palavra, perdemos esse sentido, né, da, por exemplo, comunidade. Nós somos crentes aqui, estamos exercendo a comunidade, né, a comunidade de fé, e juntos aprendemos uns com os outros. Devemos todos nós ter um bom caráter para que nós sejamos uns aos outros bons conselheiros, inclusive. Então, temos vivido um senso de que o homem ele tem que ser independente de tudo. Aqueles que se acham mais masculinos são os independentes. Que eles dizem assim, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém para nada. Então não preciso da instrução de ninguém, não preciso pedir ajuda para ninguém, ninguém pode me instruir sobre um problema que eu tenho, eu sou um lobo solitário. E aí você tem a exaltação daquele homem frágil que não fala nada para ninguém. Meus irmãos, isso é perigoso. Nós precisamos voltar ao que a Escritura nos ensina. Mas o que a Escritura nos ensina, afinal? Nós temos algumas características básicas do ser humano e do homem especificamente, que são levantadas pela Escritura. Por exemplo, o homem foi criado à imagem de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus nos comunicou aquilo que nós devemos ser. Então nós somos homens e como homens recebemos características que Deus nos deu. E isso foi perdido por conta do pecado. O homem ele foi criado para ser um adorador. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, em estado de perfeição, deveríamos adorar a Deus. Hoje, como crentes, fomos conduzidos novamente a esse caminho de adoração a Deus. Mas quando esse senso de adoração é perdido em nós, o que nós adoramos? Nosso carro. Já viram aqueles que, quando a mulher tira a habilitação, aí ela começa a dirigir, aí ela rala o carro. O que isso vira? Um inferno. Por quê? Porque o homem adora o carro. Isso é muito real. Por quê? Porque o homem deve amar carros. Isso é uma mentira. O homem não deve amar carro nenhum. Na verdade, o homem deve amar absolutamente nada, senão a Deus. E aquilo que Deus ordena que ele ame. Só que muitas vezes nós cultuamos o carro. Então a esposa ralou o carro, você quer se divorciar. Você perde um absoluto, que é o casamento ser perpétuo, por conta de uma verdade que não é verdade, mas que alguém colocou na sua cabeça que é. Mais importa se o seu carro está com óleo bom do que se a sua esposa está bem. Isso é sério. Isso nos conduz a uma série de pecados. Adoramos a carros, adoramos o time do coração. Sabe, o time perdeu, aí você trata o mundo inteiro mal, porque mais importa o Corinthians. Isso é um pecado, meus irmãos. Isso é um pecado. Ou São Paulo, né? Nós sabemos mais sobre o novo técnico do nosso time do que sobre as necessidades da nossa esposa. Porque adoramos a isso. É necessário que nós voltemos, e aí você pode caçar os ídolos do seu coração aí. Cada um tem o seu. Mas nós devemos voltar a nossa adoração somente a Deus e observar aquilo que Deus ordenou que nós observássemos. Isso é fruto da queda. Então, precisamos reconhecer que nós não somos, agora, homens de verdade. Por quê? Porque nós somos afetados pelo pecado. Os nossos olhos devem estar em quem? Naquele que é o homem perfeito, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de homem, de verdadeira masculinidade. O homem, ele precisa da graça. Como eu falei, aquela história de que o homem, ele é independente, que o jeito que ele interpreta a realidade do que é ser homem é verdadeira porque ele é homem, porque tem muitos desses, né? Que falam assim, a mulher tem que se submeter a mim porque eu sou homem. Mas que tipo de homem você é? Que tipo de homem você tem sido? Como você tem governado a sua casa? O homem precisa da graça de Deus para exercer a verdadeira função de homem. É somente em Deus e na imagem de Cristo que nós temos restaurado essas coisas. Você não é homem porque você é homem. Você é homem pela graça de Deus em Cristo Jesus. O homem não foi criado para ser autossuficiente. Essa é a ideia. O homem não é autossuficiente. O homem precisa das outras pessoas. Deus colocou o homem no jardim para governar. E depois deu a ele uma auxiliadora. Você só consegue exercer a sua função nesse mundo estando junto com outras pessoas. Sua esposa, seus filhos, sua igreja.
Então, essa história de que você é um lobo solitário, uma falácia. Isso é uma mentira. Todos nós precisamos uns dos outros. E o homem foi criado para ser diferente da mulher. Não melhor, não pior. Diferente. Homem e mulher têm a mesma, como que eu posso dizer? A mesma dignidade diante de Deus. A mulher não é um ser inferior ao homem. A mulher deve ser tratada com dignidade. Mas o homem é diferente da mulher. Você tem essa distinção, por exemplo, feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, quando ele fala que o homem não pode ter os cabelos longos, porque a natureza ensina isso. Ou seja, há uma separação na questão das vestimentas, por exemplo. Deuteronômio 22:5 vai dizer isso, que o homem se veste como homem e a mulher se veste como mulher. Em nossos dias isso não existe mais. E isso reflete, por exemplo, dentro do casamento. A mulher é tão provedora quanto o homem hoje. O homem perdeu o seu senso de responsabilidade de ser provedor. O homem se tornou afeminado ou efeminado, se você preferir. Correto é efeminado. O homem se tornou efeminado. O homem não tem mais o papel de liderança dentro da própria casa. Se a esposa não sair para trabalhar, ambos passam fome. Por quê? Porque o homem perdeu o seu bom senso de que era ele quem tinha que sair de casa para prover para sua família. As mulheres podem trabalhar? Claro que sim. Mas essa função é primordialmente de quem? Do homem. É o homem que tem que sair de casa para prover para sua família. E não ficar escorado na esposa. Eu não consigo me entender, por exemplo, porque ambiente de trabalho é um ambiente extremamente competitivo. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. É um ambiente que um passa a perna no outro, que um faz ali, ou tenta prejudicar um ao outro. E olhando para a mulher, como o apóstolo Pedro ordenou que nós olhássemos, como um vaso frágil. Eu não consigo entender como na mente de um homem está tudo bem a mulher viver nesse tipo de ambiente e lidar com esse tipo de situação. A mulher ser achincalhada por um outro homem, porque está dando dinheiro para ela e o homem está tudo bem para ele. A mulher chega em casa com depressão, triste, e o cara não consegue ir lá estudar, fazer uma faculdade ou alguma coisa para virar um provedor melhor para sua família. Ele prefere ver a sua esposa sendo maltratada lá fora por dinheiro, porque ele não consegue tomar a rédea da sua casa e ser um provedor. Isso é uma falta muito grave. Por isso que nós temos muitos problemas no casamento, porque perdemos a nossa masculinidade, perdemos o nosso bom senso. Aí o chefe vai lá, trata a sua mulher como se fosse um outro homem no futebol. Sua esposa chega em casa triste, chateada e angustiada, e está tudo bem. Não está tudo bem. Há em nós essa obrigação. Devemos acordar para a vida e proteger as nossas esposas, por exemplo. E nós temos esse exemplo em Jesus Cristo. E aqui eu quero recorrer ao livro para destacar algumas características do Senhor Jesus. O autor do livro ele destaca algumas atitudes de Jesus, a sua mentalidade, o seu amor, o seu zelo, a sua coragem, a sua consciência, a sua humildade, dizendo quais foram as atitudes de Jesus em contraste com coisas que nós geralmente fazemos. Por exemplo, na sua mentalidade, tendo em vistas a eternidade, o autor destaca que Jesus fez a vontade do Pai. Não viveu em busca do seu próprio benefício. É assim que nós vivemos muitas vezes. Por que poucos homens servem na igreja? Porque estão mais preocupados com as coisas desse mundo do que em fazer a vontade do Pai, por exemplo. Lembra, Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós temos vivido assim, ao exemplo de Jesus? Não, muitas vezes estamos preocupados em obter coisas nesse mundo. Em viver para agradar esse mundo e obter a glória desse mundo. Porque hoje imputaram em nós que verdadeiros homens são homens que andam de Porsche. E enquanto você não andar de Porsche, você não é um verdadeiro homem. Um verdadeiro homem é um homem que imita Cristo. Se preocupe somente com isso. Jesus nos ensinou, busque em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais serão acrescentadas. Nós devemos fazer a vontade do Pai. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, e não cheios da sabedoria desse mundo. A nossa fonte de revelação não são os coachings atuais. Não é o Big Brother ou qualquer outra coisa. A nossa fonte de sabedoria é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade e a sua palavra. O próprio Senhor Jesus
era uma pessoa que buscava essas coisas. Orava constantemente. Sendo Deus, orava. E nós, sendo nada, não oramos. Somos miseráveis, meus irmãos. Jesus se preocupou em trazer o evangelho aos outros. E não em satisfazer um prazer temporário. Tem gasto tempo pregando o evangelho? Deus deu aos homens a responsabilidade de pregar. Aos homens eu digo aos seres humanos. Mas a nós, como homens também, de tanto instruir aos de fora quanto os de dentro da própria casa. Devemos exercer essas coisas. Nós devemos viver uma vida santa e obediente a Deus, e não uma vida faltada em nossos próprios prazeres e pecaminosidades. Jesus buscou satisfazer as necessidades do próximo, e não as próprias. Marcos 10:45 vai dizer que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, e dar a sua vida em favor de muitos. Muitas vezes a gente está mais preocupado em trabalhar para colocar uma roda nova no carro do que em pregar o evangelho, do que em trabalhar na edificação do nosso próximo. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós tivermos o que comer e o que vestir, louvado seja Deus, temos tudo. Mas o problema é que a nossa mentalidade está no lugar errado. Ela está focando em coisas que não são importantes para nós. Nem o Senhor Jesus, sendo o dono de tudo, se preocupou com essas coisas. Jesus santificou a si mesmo. Jesus foi gentil sempre que possível. E nós achamos que ser homem é ser rude, é xingar palavrão, é falar alto dentro de casa ou em qualquer outro ambiente. Pelo contrário, ser homem não está fundamentado em o quanto você grita. Ser homem está fundamentado em quanto caráter você tem. O Senhor Jesus nos ensinou que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Quantos acordos nós fazemos e não cumprimos? Quantas promessas fazemos e não cumprimos? Por quê? Porque nós perdemos responsabilidade. Quando você vai lá e promete para alguém, olha, tal dia eu vou aí e faço tal coisa. Aí chega o dia, não tem nem problema nenhum para você não ir. Só que aí você, por preguiça, vira e fala assim, vou nada. Vou ficar em casa, hoje tem jogo. Vou ficar em casa, hoje eu vou assistir um filme, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Nossa palavra já não tem mais valor nenhum. Perdemos esse senso. É legal quando você conversa com pessoas mais velhas, e você descobre que não muito tempo atrás, as pessoas compravam terreno ou casa na palavra. Não tinha banco não para financiar. O cara fala aqui, pelo fio do meu bigode, eu te prometo que eu vou pagar essa casa. E ele movia céus e terra para honrar aquele compromisso. Por quê? Porque o nome dele ia ficar sujo? Não, porque a palavra dele ia perder valor. A nossa geração não faz ideia do que é isso. Não tem a mínima ideia. Você conversar com alguém de 70 anos para frente, você vai descobrir que isso era uma coisa comum. Não tanto tempo atrás. Mas para nós hoje, é até um modelo de negócio hoje. Você vender um curso que não vai levar ninguém a lugar nenhum. É ser só um esperto no meio de um monte de bestas. Virou um modelo de negócio a desonestidade. Sempre foi. Mas hoje nós exaltamos quem faz isso. O que importa é o quê? É dar lucro. O que importa é se no fim do mês você vai poder comprar uma Ferrari nova ou não. A palavra não vale mais absolutamente nada. E essa é uma característica que nós deveríamos nutrir. Deveria ter em nós um senso de que manter a honra intacta deveria ser um objetivo a ser buscado sempre. Os homens perderam essa capacidade. E quer ver um problema disso? É muito comum você conversar com homens que estão tendo problema no casamento e eles dizerem assim, a minha esposa é muito briguenta, ela não é submissa. Mas geralmente a insubmissão da mulher está fundamentada na falta de sabedoria do homem e na falta de compromisso do homem. A esposa vai lá e pede para o homem fazer alguma coisa. Ou o homem precisa fazer alguma coisa que a mulher vê que ele não faz. Como que ela vai se submeter a um homem desse? Ele não é um homem. É um pecado nosso. Só que aí a gente quer que a esposa se submeta porque nós somos machos, não homens. Só porque nós nascemos com uma biologia diferente, ela é obrigada a submeter. Não é em todo caso. A esposa deve ser conduzida por um marido sábio diante de Deus.
e ele deve ser honrado de cumprir todas as suas palavras. Aí o caminho fica mais fácil. A esposa vai ter prazer de se submeter a um homem que ela pode confiar. Você tem sido confiável para sua esposa? Nós nos submetemos a Cristo por quê? Porque sabemos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E nós? Somos fiéis para cumprir aquilo que nós prometemos? Precisamos rever isso. Jesus foi alguém zeloso. Ele liderou seus discípulos de maneira perfeita. Nós temos liderado a nossa casa com zelo, com cuidado, com coragem, com confiança. Você consegue afirmar diante de Deus que a sua família deve traçar esse caminho ou aquele? Ou você só fala o que dá na sua cabeça porque você é um maluco? Muitas vezes nós somos assim. Devemos receber uma demanda da nossa família, falar assim, olha, eu vou orar, vou buscar instrução no Senhor e depois eu converso com vocês. E não falar de pronto aquilo que está na nossa cabeça como se nós não devêssemos prestar contas em algum momento sobre isso. Geralmente nós somos assim, meus irmãos. Não temos zelo nenhum. Já pensou? Quando nós olhamos para a liderança da igreja, nós vemos Tiago, por exemplo, falando que não são muitos mestres, porque os mestres receberão maior rigor no dia do Senhor. Nós, como pais de família, por exemplo, receberemos também. Seremos cobrados pelo modo que nós conduzimos a nossa casa. As instruções que vocês têm dado para a esposa de vocês, para os filhos de vocês, nascem na Escritura ou nascem em qualquer outra coisa que vocês viram pelo TikTok ou as redes sociais? Devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque prestaremos conta e o resultado disso vem. Porque quando você ordena que alguém siga por um caminho que não é o ordenado pelo Senhor, há consequências para isso. A pessoa vai incorrer em pecado e você também. Jesus nunca ordenou que seus discípulos fizessem nada contrário à vontade de Deus. Já nós não podemos afirmar o mesmo. Devemos ser zelosos, meus irmãos. Jesus confrontou quando era necessário. Jesus não era covarde. Nós, muitas vezes, somos covardes. Nós ficamos com medo dos homens, do que vão pensar, quando assumimos ou não alguma postura. Porque nós, por exemplo, como cristãos, nós devemos ter acesso à pornografia? Não. Mas quando chega aquele colega do trabalho e fala assim, olha esse vídeo aqui, qual que é a sua postura? Fazer um sorriso amarelo e ver, e depois pedir perdão a Deus, ou repreender e falar, sai daqui, eu não vejo esse tipo de coisa. Devemos ter coragem e zelo pela nossa santidade. Devemos proteger a nossa família desse tipo de coisa. Sabe quando você está num churrasco, vem aquele tio com aquelas conversas esquisitas para falar com seus filhos? E as menininhas aí? E aí, você tá vendo esses filmezinhos aqui? Repreender, falar, ô rapaz, meu filho não. Perdeu o bom senso? Devemos ser corajosos para enfrentar esse tipo de situação. Quando vemos uma injustiça sendo cometida, devemos repreender as injustiças. Nós devemos redimir a nossa cultura fazendo isso, e não fazendo textão no Facebook. Porque os homens perderam essa condição, essa questão. Reclamam do mundo inteiro, mas não fazem nada para mudá-lo. Fomos chamados por Deus para redimir a nossa cultura, pregando o Evangelho. Mas isso exige de nós coragem, confrontando pecados, arrumando sim inimizade. Ou nós pensamos que os apóstolos morreram porque eles eram extremamente agradáveis com relação ao pecado. Por que os apóstolos sofreram tanto com relação a essas coisas? Porque eram corajosos. E essa coragem veio a eles pelo Espírito Santo. Então nós devemos ser corajosos, meus irmãos, para governar a nossa casa, para conduzir as nossas famílias em um caminho seguro e debaixo de Deus e da sua palavra. O Senhor Jesus era humilde. Não humilde para reconhecer os seus erros, porque ele não errou. Mas nós devemos ser humildes para reconhecer os nossos pecados. Para reconhecer que somos dependentes do Senhor. Porque muitas vezes o homem não se sente dependente do Senhor. Ele quer resolver tudo sozinho. Aí ele nem ora. De tão um homem que ele nem ora. É muito piedoso. Eu tô com necessidade financeira, perdi meu emprego. Não vou nem orar a Deus. Vou só resolver. Porque eu sou homem. Não, você é só um maluco mesmo. Somos dependentes, meus irmãos, primeiramente de Deus.
e depois uns dos outros. Não é bom que o homem esteja só. Foi uma das observações feitas por Deus lá no início da história. Precisamos das nossas esposas, precisamos dos nossos irmãos, pastores, líderes da igreja, os irmãos na fé. Precisamos orar a Deus o tempo todo, porque ninguém é super-herói, não. O Senhor Jesus orava. Ele é o maior homem da história. Você quer conhecer um homem? Olhe para Cristo. Cristo é o maior homem que você vai poder conhecer na sua vida. Não é o seu pai, não é o seu irmão, não é o cara da novela, é Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Então, diante dessas coisas, meus irmãos, o que nós devemos buscar? Quais são as características que nós deveríamos nutrir, buscar com todo zelo e excelência? Nutrir com excelência. A liderança é uma dessas coisas. Liderar nossa casa com zelo, com temor diante de Deus. Ler a Escritura. Sabe qual é a imagem que seu filho deve ter de você? Você sentado no sofá, lendo. Você dobrado diante de Deus. Orando o tempo todo. Aí fica mais fácil governar a sua casa, pelo exemplo. Como que você vai ordenar que a sua esposa siga por um caminho, ou que seu filho siga por um caminho, se você não está nem nesse caminho? Liderança exige exemplo. Não é só ver uma pregação do Nicodemos e falar assim, o Nicodemos falou que o cara tem que falar isso para a mulher, eu vou falar para a minha. Viva a verdadeira masculinidade. Viva a verdadeira liderança. Seja um homem de Deus, temente a Deus, submisso à sua palavra, íntegro nos seus caminhos. E não uma pessoa desgovernada, uma pessoa que não tem sabedoria. Busque sabedoria, tenha iniciativa para fazer as coisas. Quebrou alguma coisa em casa? Vai resolver. Está faltando alguma coisa em casa? Corra para prover. Não fique esperando que a esposa saia de casa ou venda algum ATV para comprar alguma coisa porque o armário está vazio. Tenha iniciativa. E não só dentro do casamento, mas na igreja. Nós somos chamados por Deus para servir. Só que é muito comum, por exemplo, você está dentro de uma igreja, tem 3 pessoas para fazer todas as coisas e um monte de gente para reclamar. É assim que é dentro da igreja. Tem iniciativa? Está faltando alguém para tocar um instrumento? Vai aprender um instrumento, vai tocar. Está precisando de alguém para servir uma ceia? Vai servir uma ceia. Vai lá cortar o pãozinho. Vai completar o cálice. Vai desempenhar funções dentro da igreja. Tem iniciativa. Resolva problemas. Seja resoluto. Proponha coisas. Nós temos esse papel, meus irmãos. Sabe por que o mundo está desgovernado? Porque nós, como bons cristãos que deveríamos ser, deixamos de propor coisas ao mundo. Nós nos escondemos dentro da nossa casa, debaixo ali do nosso teto, e o mundo está colapsando e a gente não faz absolutamente nada. Nós não estamos propondo nada. Aí a gente reclama, tipo assim, você chega na escola, estão lá, ideologia de gênero. Aí chegam para o seu filho e falam assim, você não é um menino, você é um menine. Então você pode gostar de homem ou você pode gostar de mulher, ou não gostar de nada. E a gente não propõe nada. Cadê os homens dentro da escola falando, não, você é menino, você é menina, e é isso, e acabou. Não tem. Se acovardaram. Não tem mais ninguém confrontando o pecado. Aí a gente acha que apertar um número numa urna vai resolver esse problema, e não vai. Nós devemos nos posicionar onde estivermos com essa iniciativa. Sempre sendo humildes, é claro. Não tratando os outros com desrespeito, mas não também privando elas da verdade. Devemos ter coragem e envolvimento pessoal nessas coisas. Devemos olhar para esses problemas e falar assim, eu pessoalmente vou me engajar na solução dessas coisas. Eu pessoalmente vou ser corajoso e vou propor novas perspectivas sobre esses problemas. Devemos liderar, meus irmãos. Recebemos por Deus o mundo para governá-lo, para guiá-lo nessa verdade. E como crentes, fomos chamados por Deus para redimir a nossa cultura caída pela pregação do Evangelho. Devemos amar, mas amar como? Amar como está escrito lá em Coríntios 13, por exemplo. 1 Coríntios 13, Paulo nos ensina sobre amar. Não adianta nada você fazer grandes sacrifícios, diz o apóstolo Paulo. Poderia entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, de nada valeria. Ame aos outros como Cristo amou a igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Nós não nos engajamos muitas vezes em amar a nossa esposa. Nós não nos engajamos, às vezes, em amar o nosso filho. Não nos engajamos, às vezes, em amar o próximo. Nós vivemos uma vida só existencial mesmo. Eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui, estou aqui, está tudo certo. Não. Nós devemos amar aos outros, servir aos outros, fazendo aquilo que um bom líder faz. Devemos proteger a nossa casa e a nossa família. Como começamos dizendo, temos sofrido grandes ataques à masculinidade. Mas não só a masculinidade. O papel da mulher também tem sido atacado. O papel dos filhos também tem sido atacado. E você tem influenciado a sua família sobre a verdade? O que é uma mulher bíblica? O que é um filho bíblico? O que é uma família na perspectiva da Escritura? Qual é a cosmovisão bíblica do que é uma igreja, do que é uma sociedade, do que é uma casa, do que é uma família, do que é o comportamento do homem no seu trabalho? Nós temos que trazer de volta essas verdades e influenciar os lugares onde nós estamos. Ensinar para nossa esposa o que é ser esposa, ensinar para os nossos filhos o que é ser filho, ensinar as pessoas que trabalham conosco o que é trabalhar de modo que glorifique a Deus, trabalhando aos nossos senhores como se prestássemos um serviço a Deus, diz Paulo. Mas muitas vezes no nosso trabalho, nós, com essa postura efeminada, só reclamamos de tudo. Fazemos fofoquinha. Mas ninguém tem coragem de chegar no supervisor e falar, não concordo com essa postura aqui. Olho no olho, de homem para homem. Não. Aí a gente vai lá no banheiro, ele tá aí, vamos fofocar aqui. Isso não é postura de homem, meus irmãos. Isso não resolve absolutamente nada. Saiba propor as coisas. Por quê? Porque senão tudo isso, desordenado, sem uma verdade absoluta, é desordem, é pecado. E nós não podemos ser convenientes com o pecado, coniventes com uma vida pecaminosa. Devemos reaver esses valores e proteger a nossa família desses ataques, dessas falsas verdades, desses sofismas que têm nos atacado. Devemos ser o provedor do nosso lar, não só financeiro, mas espiritualmente também. Quanto tempo você tem gasto por semana orando pela sua família? Influenciando a sua família a serem cristãos melhores? Quanta oração tem sido gasto, quanto tempo tem sido gasto do seu dia em orar pedindo a Deus a graça dele sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus parentes, sobre a sua igreja? Devemos nos posicionar de maneira em que nós sejamos homens bíblicos, como Cristo foi. Não viver pensando nas coisas desse mundo. Se temos o que comer, o que vestir, um teto sobre a nossa cabeça, temos tudo o que precisamos e por isso devemos dar graças. Mas na sua casa, você tem vivido de maneira que você senta na sua mesa com a sua família e se você der uma garfada na comida e põe na boca, seu filho fala, pai, temos que orar. Porque você influenciou seus filhos a fazerem isso? Ou ninguém nem liga, ninguém nem entende isso. Orar para comer não precisa não. Meus irmãos, devemos ser provedores da nossa família. A nossa esposa deve descansar certa de que, se alguma coisa acontecer de errado, nós estamos lá para prover segurança. Sua esposa deve olhar para você e falar assim, danou-se. E ela olhar e falar, mas ele vai resolver. Ele vai correr atrás. Ele vai dar um jeito. Encontrar em você descanso. Como um homem que representa a Deus dentro da própria casa. No bom sentido. Não numa autoridade somente de boca. Mas que representa as verdades do Evangelho dentro da própria casa. Fomos chamados, meus irmãos, para sermos provedores. Mas, de que adianta tudo isso no final das contas? Para que tudo isso? Para que nós exerçamos, onde estivermos, a verdadeira masculinidade. Para que nós sejamos verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Homens fiéis.
Veja, o apóstolo Paulo era um homem comum, que influenciou o mundo inteiro da sua época. Você acha que se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, nos nossos dias, ele estaria dentro de casa, assistindo TikTok, enquanto o mundo se acaba lá fora? Ou será que ele estaria na rua, pregando o evangelho, propondo discussões sobre essas coisas, governando direito o mundo, do jeito que Deus ordenou que nós governássemos? Eu acredito mais na segunda opção. Como estão os nossos dias, as nossas igrejas, as nossas casas? Muito do que tem acontecido é responsabilidade nossa, por causa da nossa omissão. Fomos chamados por Deus para exercer um governo sobre esse mundo caído e redimi-lo pela pregação do Evangelho, no que nos cabe fazer. Amém? Todo mundo feliz? Ou está todo mundo pensando no churrasco no final só? Louvado seja Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Nada? Alguma discordância? Tudo certo? Então vamos orar? Pai bendito, nós estamos aqui diante do Senhor e o Senhor conhece o nosso coração, sabe no que temos falhado, Senhor, sabe no que nós temos negligenciado, no que nós temos sido negligentes, submissos a situações, Senhor, como se nós não tivéssemos opções. Nos perdoa, Pai, por não exercermos muitas vezes a masculinidade que o Senhor nos ordenou, o papel que, como homem, o Senhor nos colocou para exercer. Te pedimos que a sua graça nos molde à imagem de Cristo, que o Senhor nos conduza a uma verdadeira compreensão do que é sermos homens, maridos, funcionários, patrões, pais, líderes, Senhor, na sua igreja, sejam presbíteros, pastores, diáconos, líderes de departamento, seja lá o que for, Senhor, no que o Senhor tem nos colocado, que nós sejamos fiéis, que essa seja uma marca do nosso ministério, do nosso papel, da nossa masculinidade, a fidelidade ao Senhor, a submissão ao Senhor, a qualquer custo. Louvado seja o Senhor, em todas as coisas. Oramos assim, agradecidos, unicamente, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.